Visando ser o mais didático possível, eu vou explanar o meu tema dividindo em dois tópicos principais. No primeiro, eu falarei da perícia, do seu conceito, dos fundamentos legais, seu procedimento e outros pontos que eu acredito serem interessantes sobre o assunto. Depois tratarei, no segundo tópico, da importância da perícia no processo judicial, sua imprescindibilidade para o processo e para a análise do juiz, do magistrado, ante a um caso mais complexo, onde o mesmo vai necessitar de um expert, de um profissional qualificado em determinado assunto para embasar a sua convicção na decisão final que ele tomará ao final do processo. Perícia. O que é a perícia? Perícia é um meio de prova previsto na legislação brasileira, em especial no Código Civil brasileiro, e é de suma importância para comprovar determinada situação, que pode recair sobre objetos, sobre coisas, sobre fatos ou sobre qualquer outro assunto que é do conhecimento de um expert, de um profissional qualificado e que não é do conhecimento do homem comum, do homem médio, da sociedade. A doutrina traz vários conceitos sobre a perícia, mas todos esses conceitos são uníssonos, vão todos no mesmo sentido. E aqui eu trago um conceito de perícia bem simples. Perícia nada mais é, segundo essa doutrina, um meio de prova produzido por um profissional qualificado com a finalidade de auxiliar o juiz na sua tomada de decisão. Veja que a perícia ela tem como finalidade auxiliar o juiz. Quando se fala em auxiliar o juiz, estamos falando de uma perícia procedida no bojo de um processo, seja ele um processo civil ou um processo criminal. Com relação à fundamentação legal da perícia, nós podemos dizer que ela tem fundamentação, tem respaldo legal, tanto na Constituição Federal quanto na legislação infraconstitucional. Com relação à Constituição Federal, é bom que se diga que é expressamente vedada a prova ilícita no Brasil. É um direito fundamental de todo cidadão brasileiro, previsto no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. Aqui vale chamar a atenção de vocês que há uma diferença entre prova ilícita e prova ilegítima. A Constituição traz de forma expressa a vedação da prova ilícita, mas implicitamente ela traz também a vedação da prova ilegítima. E você me pergunta qual a diferença entre a prova ilícita e a prova ilegítima. Prova ilícita é aquela que recai sobre o direito material. E prova ilegítima é aquela que recai sobre o direito processual, sobre o procedimento previsto nos códigos de processo, seja ele processo civil ou processo penal. Com relação às normas infraconstitucionais, há vários diplomas normativos tratando do assunto, dentre eles e principalmente o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, que ora tratarei como CPC ou CPP. CPC para Código de Processo Civil e CPP para Código de Processo Penal. Lembrando que o Código de Processo Civil é um soldado de reserva para todos os demais códigos de processo. Digo soldado de reserva porque ele é utilizado como última ratio, ele é utilizado sempre quando há uma previsão expressa sobre determinado assunto que não, que não se encontra em outro diploma normativo. Então, quando, por exemplo, o Código de Processo Penal não traz regra específica, aplica-se o Código de Processo Civil de forma subsidiária. Com relação ao Código Civil, o artigo 212 desse diploma normativo, ele traz a figura da confissão, do documento, da testemunha, da presunção e da perícia como meios de prova. Então, assim prescreve o artigo 212 do Código Civil. O fato jurídico poderá ser comprovado mediante a confissão, o documento, a testemunha, presunção e perícia. Veja que a perícia está aí expressamente elencada no rol
das provas que podem ser produzidas no Brasil. Já no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal, o legislador traz de forma expressa como será procedida essa prova, detalhando o seu procedimento. Uma questão interessante que surge, que deve aqui a gente salientar, é a legitimidade de se realizar uma prova pericial. Essa tarefa cabe, sem sombra de dúvidas, ao perito. Ela é feita pelo perito. O perito é um expert, um conhecedor de notório saber específico em determinado assunto, que não é do domínio comum do homem médio, do homem comum do povo, e principalmente do juiz da causa, que poderá fundamentar a sua decisão com base no resultado deste meio de prova. É um verdadeiro auxiliar da justiça, imprescindível para se chegar à verdade. Esse é o papel do perito. E quem faz essa perícia? Essa perícia ela é feita pelo perito, evidentemente, mas ele pode atuar em dois âmbitos. Ele pode atuar no âmbito criminal e pode atuar no âmbito civil. Com relação ao âmbito criminal, essa perícia é feita geralmente por órgãos ligados à segurança pública, como, por exemplo, a Polícia Civil, por meio de seus departamentos próprios. Às vezes atuam em colaboração com profissionais particulares. É o princípio da colaboração. Já no âmbito civil, ela pode ser realizada por pessoas físicas ou jurídicas, e hoje nós temos, na maioria dos estados da federação, junto aos tribunais de justiça dos estados, nós temos hoje um banco de dados, onde consta o nome de pessoas que estão interessadas a servir o Poder Judiciário nesse munus público, na realização da perícia. Essa é uma novidade trazida pelo Código de 2015, no caso, o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil trouxe expressamente esse dispositivo legal falando da necessidade do banco de dados de cada tribunal de justiça. Cada tribunal de justiça deve ter o seu banco de dados de profissionais que devem servir o Poder Judiciário em casos específicos. Função da prova pericial. A função da prova pericial é esclarecer determinado fato, e ele pode recair sobre pessoas, sobre objetos e acontecimentos. Essa é a função da prova pericial.